5 perguntas de negócios que todo relatório de social listening deve e pode responder. Você sabe quais são elas? Listamos 5 perguntas de negócios que todo relatório deve e pode responder. Obviamente, outras perguntas de negócios devem estar incluídas, dependendo do teu objetivo e da tua necessidade de análise. A gente listou 5 delas para que você possa ter uma noção e alguns exemplos do que você mesmo pode começar a analisar a partir desse momento. Vamos lá, pessoal. Para um relatório ser eficaz e responder as principais perguntas de negócio, ele tem que estar super didático e quem estiver fazendo esse tipo de análise precisa estar super envolvido com os objetivos da campanha que está rodando e que você precisa analisar. Essa é a premissa número 1. Não tem como você fazer um relatório, seja ele de social listening, redes sociais, campanhas de marketing e entre outros, se você não está familiarizado com os principais objetivos, ok? Então vamos para a primeira pergunta. Como a percepção da marca mudou com a última campanha? Essa pergunta tende a responder se a campanha atual ela está performando melhor ou pior do que a campanha anterior. Aqui vale uma premissa. As campanhas devem ter o mesmo objetivo, devem ser bastante similares para que esse comparativo vale a pena, ok? Segunda pergunta. Quais são as principais preocupações ou elogios dos consumidores em relação aos nossos produtos e serviços? Essa pergunta é super relevante ser respondida através do relatório, porque ela vai trazer a opinião, ela vai trazer a fotografia do que o próprio consumidor está declarando ali espontaneamente. Não adianta você observar apenas as taxas de engajamento, o volume de interações, se você não sabe o teor, o significado dessas interações. Podem ser interações negativas e também devem ser analisadas, e não apenas as positivas. Principalmente, eu diria, as negativas, para que o time de marketing, o time de produto, possa tomar ação em relação a essa situação ou uma provável situação de crise. Isso é super relevante e vale a pena ser monitorado. Hoje em dia tem várias ferramentas gratuitas ou pagas que fazem com que você tenha essas informações de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, análise de sentimento de comentários em redes sociais. Vale super a pena incluir esse tipo de análise na tua relatoria e informar para o time devido quais ações devem ser tomadas, ok? Terceira pergunta. Quais tópicos relacionados à marca estão ganhando tração nas redes sociais? Aqui é uma análise de oportunidade. Quando a campanha é lançada, há feito todo um estudo prévio, estudo de público, estudo de mercado, estudo para fazer os criativos da campanha e tudo mais. Porém, quando a campanha já está rodando, às vezes a gente começa a identificar outros padrões que podem gerar oportunidades para que a campanha possa ser otimizada, porque às vezes o próprio público, em seu engajamento, nas suas interações, vão te dar alguns caminhos a serem percorridos. E esse tipo de análise é super fundamental. Por isso que falamos no início, é interessante você saber quais são os objetivos das campanhas para que você possa analisar de uma maneira muito mais assertiva e reportar para o time devido quais são os assets, ou seja, quais são os principais elementos e insumos que estão reverberando de maneira positiva, para que você pegue esse cenário que é positivo e otimize ainda mais para que essa campanha ganhe ainda mais tração, ok? Então são análises de oportunidades. Vamos para a quarta pergunta agora. Como estamos nos saindo em comparação aos nossos principais concorrentes nas redes sociais? Claro que esse tipo de informação em análise ela é muito importante. Não adianta apenas nos compararmos com nós mesmos. A gente precisa comparar os nossos resultados com o mercado, com o concorrente. Por isso é fundamental fazer esse tracking de resultados do concorrente ou até mesmo do segmento. Por exemplo, se você está rodando uma campanha de venda de tênis no e-commerce e você quer entender se a tua campanha está trazendo conversões e qual é essa taxa de conversão. Então, o que você precisa fazer? Pega esse número de taxa de conversão, busque qual é a taxa de conversão média desse segmento no mercado e compare com a tua campanha para ver se está em linha ou não. Ainda melhor, se você tem essa taxa de conversão do teu concorrente direto, vai ser ainda mais assertivo fazer esse tipo de comparativo. Entender depois se o ROI, ou seja, se o investimento, o retorno de investimento da sua campanha, ele está saudável ou não, com base nessa taxa de conversão também, com base nesse comparativo de mercado. Então, resumindo, não olhe apenas internamente para os teus resultados, mas olhe para fora. Faça esse tipo de comparativo, essa análise de benchmark, ok? Quinta e última pergunta. Quais oportunidades emergentes podemos identificar a partir das conversas dos consumidores? Essa pergunta está muito relacionada com a pergunta número 3. Aqui não deixa de também ter uma análise de oportunidade,
mas do ponto de vista de tendência. Eu já trabalhei dentro de um case onde a gente estava analisando os resultados das campanhas, né, que seria de um produto cosmético, e a gente identificou que o público estava falando sobre uma cor, uma coloração que o produto em si ele não tinha. E aí, com esse tipo de análise, com esse tipo de achado, né, porque é um achado, juntando vários tipos de informações, a gente identificou uma consistência, uma relevância nesse tipo de comentário, e isso drivou o time de produto a compor um novo produto para atender essa necessidade de mercado. Ou seja, veja como é importante você estar ligado nos resultados da campanha, mas também em coisas que vão surgindo paralelamente. Ou seja, de uma campanha X surgiu um produto Y, que se tornou uma outra campanha. Então, veja como observar de uma forma 360 é super fundamental, tá bom? Então, tenha isso em mente. Observe os resultados da campanha, compare com o mercado, com o teu concorrente, mas também observe conversas que podem não estar relacionadas diretamente com a campanha, mas podem estar relacionadas com a tua empresa, com a tua marca, com o teu produto, para gerar outro produto. Então, isso é super legal quando você traz esse tipo de insight realmente revolucionário. Muito bem, pessoal. Então, chegamos às 5 perguntas de negócios aí que todo relatório deve e pode responder. O que você achou? Você tem alguma pergunta de negócio que você também acha fundamental e a gente não comentou aqui? Deixa aí nos seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, eu super recomendo. Aqui no canal a gente fala muito sobre análise de dados, inteligência artificial, business intelligence, ferramentas e muito mais. Inclusive, já te convido a visitar o nosso blog dbilab.com.br. Fizemos um material específico e exclusivo sobre o assunto desse vídeo. Vale a pena conferir, porque tem ainda mais informações lá que a gente não falou aqui, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, isso ajuda bastante o canal e espero vê-los na próxima. Muito obrigado, tchau, tchau.